O mito é o nada, que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este, que aqui aportou, foi por não ser existindo, sem existir, nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo, e nos criou. Assim a lenda se escorre, a entrar na realidade, e a fecundá-la decorre. Embaixo, a vida, metade de nada, morre. Ulisses, de Fernando Pessoa. O múltiplo é o representante dos estágios qualitativos mais tardios de qualquer processo de transformações. Sejam estes históricos, como o estágio civilizacional em Goethe, Spengler e Guénon, ou religiosos, como a miríade de coisas de Lao Tzu, por exemplo, e especialmente herméticos, já que o distanciamento entre o micro e o macrocósmico se dá na perda de contato com a unidade das formas essenciais. Seja qual for o ponto de vista, não existem dúvidas de que, do uno, ou seja, a essência, a forma, rumamos para a tirania do múltiplo, da substância e da matéria. Nesta dicotomia percebe-se também o caráter do mito, que quando religado através do rito, vive, quando meramente encarnado através do corpo do homem, morre. Em Shoujo Kakumei Utena, a magnum opus de Kunihiko Ikuhara, acompanhamos uma complexa trama composta de elipses e sugestões de roteiro que devem ser preenchidas pelo espectador, alicerçadas por uma riqueza magistral de símbolos, alegorias e atos ritualísticos. É quase impossível lhe fazer justiça no que diz respeito às possibilidades interpretativas, mas é seguro dizer que somos capazes de rastrear a maioria de seus referentes, uma vez que abdiquemos de uma compreensão narrativa convencional e abracemos inteiramente a clave do mito. A trama pode ser bem resumida em poucas palavras. Um ritual sempiterno, composto de duelos entre estudantes que buscam a mão da noiva da rosa, que lhes garantirá o poder de revolucionar o mundo. Utena não se trata de uma história que possa ser compreendida sob um ou outro aspecto poético. Tratando-se de mitologia, e de uma mitologia moderna sobretudo, é inútil tentar estabelecer fronteiras claras e esquemáticas quanto às formas narrativas que adota em cada uma de suas fases. Isso fica ainda mais claro ao percebermos o caráter profundamente alquímico do anime, mais à frente, mas é importante traçar bem suas intenções artísticas em primeiro lugar. Assim sendo, devemos encarar Utena como uma história narrada sob a premissa oculta das ilusões. Existe uma contínua meditação por parte de alguns dos personagens, ao passo que outros os servem como abstrações psíquicas, ainda que existindo no mundo material. Seria o caso, por exemplo, do arco de Juri, que é composto por uma tensão entre o feminino, Shiori, que manifesta os aspectos mais telúricos e mercuriais de sua alma, numa possível denúncia de seus desejos sexuais mais corrompidos, e os personagens masculinos que compõem o outro lado da balança nessa meditação, como Ruka, uma espécie de eu ideal que é devorado por essas paixões telúricas. Também é o caso de Kozui em relação a Miki, seu gêmeo, que representa acima de tudo uma projeção do aspecto feminino corrompido da mente de seu irmão. Em outros casos, os próprios personagens do núcleo principal de estudantes, Saionji, Miki, Juri, Touga e Nanami, assumem uns para os outros aspectos complementares, como abstrações de suas próprias lacunas. Isso se deve ao fato de que o anime pode ser descrito como uma obra de religação do múltiplo ao uno, uma obra que tenta resgatar, nas palavras de Chesterton, as velhas virtudes cristãs enlouquecidas, ou seja, trata-se de uma tentativa de união dos fragmentos perdidos da sabedoria ancestral através de um rito de religação. Essa tentativa é expressa com clareza no desejo mimético de René Girard, ou seja, um desejo romanesco que se liga primeiramente com os intermediários, as emanações antropomórficas que o elenco assume de acordo com o estágio dos duelos, da estrutura geral da narrativa e da fase em que se encontram no grande ritual que busca a obtenção do poder de Deus. Em maior ou menor grau, as personagens atuam como espelhos e desejos miméticos umas das outras. Tais relações são estabelecidas através de um ciclo erótico e compulsivo. O mundo em que esses personagens habitam é dominado pela natureza em seu aspecto mais terrível, expressa por Eros. Em uma compreensão cosmológica mais profunda, a tensão regente de todas essas relações, todos os pares apresentados no decorrer dos 39 episódios e suas dinâmicas, são as dinâmicas entre enxofre e mercúrio, que podem ser compreendidas como as sempiternas tentativas da criação de um casamento alquímico perfeito, a unificação do masculino e do feminino na formação de um estado adâmico capaz de retornar à eternidade. É a busca pela perfeição. Cosmologicamente falando, existem dois núcleos de maior importância: os personagens que lidam com as qualidades dos astros
o núcleo do conselho estudantil, e os personagens que compõem a estrutura da realidade. Por realidade aqui, quero dizer a realidade testemunhada durante o anime, a da Academia Otori, que não constitui a realidade por inteira, mas um espelho demiúrgico. Trata-se de um microcosmo biônico, ilusório, cujo intuito é o de cumprir os passos de um ritual gnóstico de caráter essencialmente órfico e dionisíaco, cujo fim último é a conquista da eternidade, ou seja, o religamento com o macrocosmo. Uma das evidências disso é o fato de a própria escola ser construída no formato de um caixão, um dos símbolos do forno alquímico, o Atanor, reduto da grande obra. Este é, portanto, um microcosmo governado pela natureza de Eros, que tem como seus personagens centrais a eternidade, objeto de desejo último partilhado por todos os personagens principais, Dios, representando aqui Nous, o intelecto divino, análogo ao espírito, enxofre, ou seja, o masculino metafísico, Áquio, representando Psique, a personificação da alma, análogo então ao Mercúrio, dividido no Mercúrius duplex com sua irmã Ante, assumindo aqui o aspecto demoníaco do Mercúrio, representado pelos chifres de Ares. Ante, representando Eros, e principalmente a natureza em seu aspecto mais aquoso e abissal. E o Tena, manifestação do Nous divino, um contrafactual da deusa Atena, ou seja, uma encarnação do intelecto divino, aquela que está destinada a se religar à eternidade no fim do ritual. O Tena pode ser vista como uma expressão da própria pedra filosofal, destinada a transformar a alma de Ante, libertando-a de sua prisão pessoal e libertando os demais personagens da tirania da natureza. O Tena encarna aqui um Rebis, o hermafrodita alquímico, por ser ela mesma uma mímese do príncipe, símbolo da eternidade masculina, dentro da feminilidade temporal, numa entrega quase que total à vontade de Deus. Entendemos então que a eternidade, objeto de desejo comum a todos os participantes do ritual, fora originalmente manifestada em Dios, um outro nome para Zeus, por exemplo, como o princípio do masculino eterno, o enxofre alquímico, aquele que dá forma à substância indiferenciada, a matéria-prima mercurial, feminina e terrestre. No momento em que Ante, um dos nomes das graças de Hera, decide tomar para si o amor do príncipe com a pretensão de removê-lo do mundo, roubando-lhe a graça do eterno masculino para seu seio, ela assume um papel análogo ao de Eva e Pandora, um aspecto da natureza indomada, que qualitativamente regride as raízes titânicas, telúricas e principalmente temporais do mundo. No sequestro do amor universal, filia, manifestado pela graça do príncipe, a natureza se tornou egoísta. Transformando-o então em Eros, seu aspecto menor e temporal, Ante corrompeu a graça masculina do príncipe na corrupção temporal de Dionísio, o deus do vinho e dos cultos orgiásticos, que é também o representante dos aspectos soturnos e obscuros da clareza do mundo ático, como as religiões sacrificiais gnósticas, os ritos, os mistérios e até mesmo a guerra, em uma acepção ritualística. Num ponto de vista mitológico, Dionísio representaria, etimologicamente, o filho de Deus, o príncipe prometido que foi desviado de sua trajetória por Hera, que o condenou a um estado temporal de corruptor das paixões. O vinho de Dionísio é uma expressão do enxofre, do enlouquecimento induzido em seus ritos. A busca por se tornar um herói, aner, ou seja, na busca por entrar em contato com a eternidade, existe um patos que o homem derradeiramente segue na tragédia grega, que é o teatro de Dionísio. O homem, Antropos, deve superar o metron, a medida de cada um, e entrar em contato com entusiasmos de Dionísio através do êxtase, um processo que descreve a saída de si em direção à divindade vivificado pelos atores. Ao ultrapassar seu metron, o homem atinge Hipokrites, o estado de demesure, ou seja, lança-se por fim a híbris, o supremo pecado do desalinhamento com o cosmos. Todos estes aspectos podem ser vistos no ritual que se dá na Academia Otori, que é conduzido por um grupo de atores que buscam a reencarnação do herói e que eventualmente saem de si mesmos para revolucionar o mundo. O ritual também é regido como uma fantasia órfica e bairônica, ou seja, um estado de êxtase que busca o nascimento de Eros como um símbolo da eternidade, através da sucessão de coniúntios e casamentos alquímicos, de uniões, sejam elas sexuais ou apenas estimulantes, dentro de um ovo alquímico, um Atanor, que neste caso seria a própria escola. Isto é algo que também explicaria a relação direta com o Damian de Hermann Hesse, em sua célebre citação que marca o início das reuniões do Conselho Estudantil em Utena, apontando diretamente para a formação de Abraxas, a entidade resultante da combinação dos aspectos de todos os 7 planetas, arcontes e metais.
Nesse caso, o resultado seria o da união de todas as personalidades fragmentadas para a formação de um indivíduo biônico, completo, eterno, detentor de todos os paraísos, de todos os tempos, que revolucionará o mundo ao sair da casca. A ave sai do ovo. O ovo é o mundo. Quem quiser nascer tem de destruir o mundo. A ave voa para Deus. O Deus se chama Abraxas. O ritual também pode ser encarado como um rito marcial do conflito férreo das espadas, uma representação do masculino em sua condição temporal, cainita, um símbolo clássico do anticristo, que aspira pela eternidade simbólica solar. Não é de se estranhar que Tolga, representado pela cor vermelha, ou nesse caso representado por Giles na heráldica, exerça um papel de sumo sacerdote logo abaixo de Áquio na hierarquia cósmica e religiosa. O cainita é o herói do mundo moderno. Aliás, tanto Tolga quanto Sayonji, o primeiro representante de Giles, o vermelho heráldico, e o segundo de Vur, o verde, respectivamente ocupam as posições cósmicas de Marte e Vênus, uma das expressões mais antigas de Coniunctius, como seco e úmido, assim como o masculino e o feminino em suas condições temporais e pagãs, ou seja, Ares e Afrodite. Ambos representariam também os leões vermelho e verde do Coniunctio medieval de que fala Jung em seu Mysterium Coniunctionis. Juntos formam o leão que representa Saturno, o arconte final que marca também o início da grande obra alquímica, contendo em si todas as potências materiais de Mercúrio, que é considerado seu filho, ou o leão do Anticristo, oposto ao leão de Judá de Jesus Cristo. A heráldica é a arte de estudo dos brasões, cujo sistema de cores é utilizado aqui como o esquema visual das personagens de maneira geral, especialmente do conselho estudantil. Ambas as representações, assim como Tolga e Sayonji, funcionam também como emanações de Áquio, Saturno, Dionísio e Lúcifer, o esposo infernal, o caído, o último arconte e o príncipe do mundo. Áquio também se denomina como Vênus, que é parte de ainda um outro coniúnctio com Mercúrio, uma outra possibilidade de Mercúrios duplex, ou mesmo uma das manifestações da metade feminina e ilusória de Lúcifer, aquele que se utiliza da mulher como a ruína do homem, que molda sua substância para que satisfaça quaisquer ilusões. É esse o caso na Rosa Negra, no qual Mikage, um alquimista faustiano, é corrompido pelo demônio que Áquio representa e pelas ilusões de Ante, que assume a forma de Mâmia, conduzindo-lhe a um futuro que nunca deixou de ser um passado cíclico. Mais uma vez, o espírito faustiano e solar é conduzido a dar forma, a dominar, mas cai na tentação da alquimia satânica e cainita, aquela que almeja transformar o mundo e não a própria alma. Há também uma brilhante exposição em Utena da busca pela síntese alquímica, até mesmo de um ponto de vista estético, como na representação da dicotomia entre o apolíneo e o dionisíaco, sendo o primeiro representado pela ingenuidade do herói, nos termos de Nietzsche, na fachada pública da polis, ou seja, na introdução dos belos e gloriosos heróis da poesia homérica, aqui representados pela empáfia heráldica de personagens como Tolga, Juri ou Nanami, que incorporam certos ideais externamente, suscitam a admiração e o desejo de seus pares, mas que não escapam à atenção da instabilidade dionisíaca da tragédia no interior de suas almas, externada precisamente nesse espelho estilhaçado, nesses fragmentos de semelhanças, emanações, de aspectos que buscam uma unidade fisionômica, uma continuidade indefinida do desejo mimético, uma eterna ilusão. É como a fisionomia de Eva que Sinclair quer compor em Demian. Uma tentativa de domínio da mãe fecunda, da natureza, um símbolo do futuro, tudo alicerçado numa equivocada compreensão da eternidade. A ingenuidade apolínea não pode resistir à verdade temporal dionisíaca, e nenhuma dessas é capaz de mudar o mundo por si, nem mesmo quando sintetizadas. Isso é algo que é claro a todo impulso verdadeiramente religioso, o do retorno da alma do homem à unidade como única hipótese concreta de salvação. Essa busca pelo controle da natureza é também representada pela noiva da rosa, papel temporal de Ante no ritual. A crença subjacente é a de que, através do controle da natureza, o tempo pode ser superado e a eternidade obtida. Nas palavras de Titus Burckhardt, a natureza pode superar a natureza, uma demonstração de fé alquímica nos processos de dissolução e coagulação. A rosa, como descreve Guénon, é um símbolo que representa a manifestação telúrica do centro do mundo, ou seja, do ponto de encontro entre todas as direções qualitativas do espaço e da simultaneidade do tempo. A noiva da rosa, Ante,
representa aqui a superfície das águas, o Rajas. Pense aqui na tríade hindu que representa Prakriti, ou seja, a substância da realidade. Sattva, princípio superior, representado por Deus. Tamas, princípio inferior, representado pelo caído, Áquio. E Rajas, a superfície intermediária da natureza, aquela sobre a qual a flor deve se manifestar, imanentizando o Axis Mundi. Ao fim do ritual vemos que é essa posição ocupada por Ant, a de natureza sacrificada às espadas, uma crença no poder do sacrifício da natureza, o sacrifício da própria Ant. Nesse caso, Ant não é apenas uma mulher, mas seu universal, sua ideia, o eterno feminino. A eternidade pode ser obtida de maneira incorruptível, então. Trata-se de um esforço de retorno à Era de Ouro através do sacrifício do mundo material pelos esforços férreos do homem, uma espécie de triunfo do Leviatã sobre o Behemoth. É a mitologia do Cainita que há de formar uma insurreição gnóstica contra Deus, um impulso religioso afogado em desejo mimético. É interessante notar que o rito parece ser de fato oriundo de mistérios em que muito antecedem Áquio, o caído, já que tanto ele quanto Ant possuem características eternas que não podem ser simplesmente superadas. Toda a natureza deve ser modificada. Não à toa a escola é constantemente representada como um palco de teatro. Os atores representam a tentativa de encarnar as formas dos velhos deuses. Tal ilusão simplesmente não resistirá à implacabilidade do tempo. Dionísio e Apolo se devorarão num ciclo ourobórico, a não ser que um milagre aconteça. Fica clara a artificialidade de uma alquimia que tenta revolucionar o mundo, uma compreensão demiúrgica dos passos do rito, que são marcados pelos arcos do anime, e não a natureza do indivíduo, pela qual a eternidade pode ter alguma compaixão. Eros é o representante aqui desse romantismo das formas, desse amor pelo mediado, o já supracitado desejo mimético, assim como é também a rejeição dos sentimentos genuínos de amor que esses personagens devem nutrir uns pelos outros, o de amarem as mesmas coisas através da filia, idem vel et idem nol. Ser amigo é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Fica claro também que cada etapa do anime representa uma etapa de um processo alquímico, que não consegue, porém, corromper a inevitabilidade apocalíptica das ilusões. Sattva, Tamas e Rajas, que representam, respectivamente, o idealismo inicial do arco do Conselho Estudantil, a queda nas paixões quitônicas do arco da Rosa Negra e a síntese intramundana do arco do fim do mundo, no qual o mundo moderno é coagulado, o produto final dos esforços férreos do homem. Inicialmente, o caminho até a arena de batalhas é representado pelas escadas espirais, uma representação alquímica tanto dos passos iniciáticos rumo à grande obra, quanto da tentativa de síntese entre o ser e o não ser, representado pela espiral, o símbolo da manutenção do ser mesmo que em movimento. No segundo arco, o da Rosa Negra, existe uma queda, uma catabas, ao recôndito da alma, representada pelo passado dos personagens que dão vida a seus traumas através de ilusões psíquicas. Ilusões essas que desafiam o idealismo apresentado no primeiro arco, que encarnava um futuro ideal. No terceiro arco, por fim, vemos a síntese do processo. O mundo moderno, agora composto de carros, elevadores e duelos quase que majoritariamente feitos em pares, que busca sintetizar o passado e o futuro num presente corrupto. Nisso fica claro que o plano de Áquio para a obtenção da eternidade envolve a imanentização da simultaneidade dos tempos, passado, presente e futuro. A mesma estrutura pode ser vista também como as partes constituintes do centro do mundo, o eixo vertical superior, inferior e o eixo horizontal que formam a cruz, o eixo da realidade, o Axis Mundi segundo René Guénon. Eis o plano de Áquio, a formação de um centro do mundo artificial cujo objetivo é a manutenção da sempiternidade erótica. Não é à toa também que a escola seja representada por um caixão. A crença numa alquimia corrompida que traz o amor erótico como um símbolo da eternidade é, na verdade, o amor de Eros e Thanatos, um amor que em vez de traçar a ponte para a eternidade, está em uma união cíclica com o sentido final do tempo, ou seja, a morte. Outra maneira ainda de se observar o aspecto ternário dos arcos é um outro ponto sobre sua natureza marcial, a importância do simbolismo musical na obra, especialmente no contexto do ciclo de duelos. Vemos em uma das letras, no 18º duelo, o último duelo de júri, os seguintes versos. Pessoas dispostas em um símbolo impenetrável. A arte histórica do barroco, a salamandra, o dragão e o ouriço, o milagre oculto da Eucaristia, credo e virtude, mantidos em confinamento, o milagre da rosa, flor fera humana, pérola e joia, a idade do homem, diamante floral e cruz.
Fica muito claro o sentido geral do amálgama de símbolos aqui dispostos se observarmos alguns dos versos com atenção. Um símbolo impenetrável se liga diretamente à arte histórica do Barroco, ou seja, a arte da síntese entre o Renascimento e o Maneirismo, das formas circulares e da ascese intramundana, ou seja, a encarnação artística do casamento alquímico. A salamandra, proteiforme, metamórfica, adaptável, e a própria ideia do milagre eucarístico oculto são algumas das muitas maneiras de se falar a respeito das essências, ou, de maneira ainda mais clara, a respeito da eternidade. Um símbolo fundamental neste arco é o da amêndoa, um símbolo da essência, também conhecido como vesica piscis, o ponto de encontro entre o dois, um coniúntio que em seu centro gera o uno. Este símbolo é também associado ao signo de peixes, de grande importância aqui para o arco da Júri, representado por Ruka, uma manifestação do amor masculino roubado por Shiori, drama que é fundamentalmente uma expressão psicológica do amor de Júri pelo seu eu ideal, agora corrompido pelas paixões. É o eco de mais um ataque furtivo da natureza e de um feminino corruptor. O cabelo de Shiori, assim como o dos irmãos Otori, é roxo, em mais uma conexão heráldica com Mercúrio, chamado lá de Parpir. Júri é, assim como Utena, uma personagem que representa um aspecto de Atena, neste caso como uma virgem perfeita, uma guerreira justa e alguém até mesmo etimologicamente associada a Minerva. Sua cor, entretanto, é o laranja, que tem como correspondente heráldico mais provável a Tené, um esmalte que é considerado como uma mancha, oriundo de uma heráldica majoritariamente pós-medieval. É um esmalte que está fora da representação dos 7 planetas, da representação das 7 luminárias celestes tradicional. Esse esmalte representa aqui o problema existencial de alguém que vive na metaxis, no meio do caminho, neutralizado em sua trajetória rumo à transcendência, numa difícil tensão entre aspectos sexuais venusianos e solares. Sua esperança jaz no milagre, representado pela amêndoa que carrega em seu peito, aquele colar em que guarda suas fotos do passado, mas um milagre corrupto, metastático, que deve ser quebrado pelo seu eu ideal, Ruka, que é associado ao signo de peixes, signo que marca o fim do processo de formação da personalidade num confronto direto. Só no abandono de sua fé metastática, de uma síntese biônica, barroca, do espírito essencialmente intramundano, da perfeição mediada, que Júri pode reclamar o que realmente busca, um milagre. Em seu arco, um milagre significa reabertura para a intervenção do masculino, ocupando novamente sua posição cósmica feminina. A representação definitiva desse momento é a queda da espada de Dios do céu diretamente em sua rosa, um verdadeiro milagre da vontade divina, que se manifesta não por seu triunfo, mas por sua derrota. Sua relação com Miki, nesse sentido, representa um encontro qualitativo ideal. Miki, apesar de viver um dilema mercurial e geminiano com sua irmã Kozui em certo sentido, evocando o mito de Castor e Pollux, é representado externamente por Ajur, que é, na heráldica, a cor de Júpiter, a dignidade essencial tanto do signo de Peixes quanto de Sagitário, que são respectivamente associados a Ruka, o eu masculino ideal de Júri, que também é representado nas cores de Miki, e a própria Júri, do signo de Sagitário ela mesma, segundo sua data de nascimento. É nítido que, embora o coniúntio negativo em sua vida pessoal, representado por Shiori, deva ser superado, um novo coniúntio com Miki deve ser aceito, o resgate da dignidade essencial masculina que mais admira, o da sabedoria. É importante comentarmos, por fim, mais 2 expressões de coniúntio dentro dessa cosmologia. Nanami, coberta por Or, parece vivificar o real aspecto nobre do príncipe presente em Tolga, que encarna um aspecto de herói moderno, marcial, um potencial anticristo, um Cainita, uma outra emanação do demiurgo luciférico presente em Akio. Saionji seria sua contraparte caída de aspecto venusiano, representado aqui também pelo verde da amônia, uma outra expressão de Mercúrio, responsável pela dissolução. Não à toa ambos estão no começo e no fim dos ciclos de duelos no primeiro e no terceiro arco. De maneira aparentemente contraditória, todos os aspectos lunares mais presentes do anime pertencem a Nanami. Existe uma inversão simbólica proposital aqui, em que os aspectos qualitativos da eternidade se manifestam de maneira invertida no ciclo de duelos. O feminino deve ser salvo de suas aspirações masculinas, motivo pelo qual a aparição de um ovo alquímico, por parte de Nanami, fracassa. É um momento catártico que representa o divórcio das ilusões lunares de emitir luz própria, ou seja, de ter uma aparição autônoma. Nessa mesma trajetória, Nanami se torna cada vez mais consciente da natureza daquele mundo e das perversões ocultas por trás dele.
É como se fosse um processo de purga, de verdadeira sublimação alquímica, em que sua natureza é queimada sucessivamente através das decepções até um estado mais próximo de sua natureza aquática, de sua natureza verdadeiramente lunar, ou seja, o da matriarca conscienciosa. A própria revelação que lhe é concedida quanto à natureza do ovo alquímico é indício suficiente da natureza lunar de seu arco pessoal. A lua deve ser circunscrita, definida e muito consciente em seu aspecto ideal. Seu Konyun-tyu com Tolga é o da aproximação, da semelhança em características solares naturais e da legítima fraternidade, mas as características que ela deve buscar para si são diametralmente opostas às de seu signo solar, Leão, regido pelo Sol, ou seja, habitam o domicílio materno de Câncer, de dignidade lunar. O herói solar é a potência masculina que deve complementá-la. Suabuki, nesse contexto, provavelmente representa a busca do Eros mundano, do Eros menino, por características solares, num processo de amadurecimento. Ao fim de tudo, porém, a dignidade de todos estes personagens repousa no afastamento da corrupção sexual. Enxofre e Mercúrio, Mercúrio e Enxofre. No mundo moderno, o caos psicodélico é o representante das forças decadentes, como o carro, que representa o poder de ação temporal e marcial, intramundano, como um agente do tempo e do movimento, e que deve ser vencido pela verdadeira alquimia espiritual. Todo o ciclo de duelos do arco final gira em torno do controle do carro, numa instrumentalização de seus mercúrios opostos como uma ascese sexual moderna. É a desilusão final que antecede o amadurecimento, a catarse perante a traição do mundo. Esse é o sentido final do encontro dos 5 personagens do Conselho Estudantil no momento do duelo da Revolução. O número 5, o número do homem, do microcosmo, é o Konyun-tyu final que o Ikuhara propõe como a composição genuína da personalidade do homem, da união dos fragmentos, não através do sucesso alquímico exotérico, mas do seu fracasso, do abandono de ciclos sempiternos e da aceitação da densidade do presente, um abraço fraterno das produções do tempo com a eternidade, como diz Blake. Um último aspecto essencial de ser entendido antes de concluirmos é o simbolismo do castelo invertido. À primeira vista, pode parecer que se trata de uma falsa anabase, uma ascese corrupta, o que até é o caso, em partes. Mas há um sentido ainda mais profundo aqui. Assim como descreve Guénon a respeito da árvore do mundo, evocando a árvore no topo da montanha do purgatório de Dante, ou seja, a árvore invertida, cujas raízes estão no topo e os ramos embaixo. O mesmo pode ser dito sobre o castelo invertido aqui. Isso se deve ao fato de que o rito de duelos em Utena acontece numa dimensão supracósmica, mas não transcendente. Um estágio intermediário, assim como a natureza da superfície das águas, do Rajas, que já citamos anteriormente, comparável à própria Ante. Tudo que fica abaixo da eternidade é representado de maneira invertida, e cabe ao endireitamento da alma do homem a restituição de seu sentido correto. Cabe, então, ao sucesso da ascese alquímica a obtenção de uma vista límpida e total da realidade. É por isso que o castelo é destruído no fim do anime. Sua projeção supracósmica já foi superada. Ao fim do ritual, no triunfo da grande obra, fica muito claro o sentido esotérico da vontade de Deus. Utena deve, por fim, transformar o amor erótico através do rompimento do ciclo incestuoso e pagão que sustenta as relações corrompidas entre Psique e Eros, nesse caso, como o filho de Ares e Afrodite, de Ares e Touro, e deve transformá-lo em filia, numa expressão genuinamente eterna do amor ao próximo e do bem-querer. Nisto é também vencido o ciclo vicioso entre Eros e Thanatos, desligando a relação diante com os ciclos temporais e restituindo-lhe a eternidade, não por uma revolução do mundo, mas da natureza do indivíduo. Há, por fim, a consolidação de um milagre, não por meio de sublimação ou de nenhum dos processos qualitativos alquímicos, mas pelo mistério do sacrifício, descrito nos infindáveis dilemas amorosos entre a eternidade e o tempo.